Se você já ouviu falar que investir é muito arriscado, que você pode perder dinheiro, esse vídeo é para você. Vou te mostrar hoje os principais riscos e o mais importante, como você pode evitá-los. Então, se você quer investir com segurança, já deixa o seu like e se inscreve para mais conteúdos como esse. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O que é risco nos investimentos? Guarda essa frase. Risco não é perda, é incerteza. O que isso significa, Daniel? Quanto maior o risco, maior a incerteza de determinado produto. Quanto menor o risco, menor a incerteza aquele ativo tem. Vou te dar um exemplo. A renda variável, ela tem muito mais risco do que uma renda fixa. Talvez você seja alguém mais conservador, que não goste de correr tanto risco, que prefere algo mais previsível, ou talvez você tenha um perfil de investimento mais arriscado, você gosta de arriscar para poder ganhar mais. Por quê? O que acontece? A renda variável, ela tem muito mais incerteza. Porém, quanto maior a incerteza, quanto maior o risco, maior o prêmio que você pode ganhar. E quanto menor o risco, quanto menor a incerteza, como uma renda fixa, menor é o ganho que você pode ter. Então, ativos com muito risco nem sempre são tão ruins assim. O que você precisa ter é a capacidade de estudar determinado ativo para saber se vale a pena correr o risco para poder ganhar mais ou se não vale tanto a pena assim. Eu quero te mostrar aqui na tela exatamente o que eu estou falando. Eu peguei aqui a ação da Petrobras, que é a Petro 4, para a gente poder dar uma analisada. E você pode ver aqui no gráfico que ela tem uma volatilidade muito grande. Ela nesse último ano, ela subiu, desceu, subiu, desceu, e ela ficou nessa gangorra praticamente, né? Agora tem descido e está terminando basicamente ali aonde começou, ou seja, foi bastante volátil ao longo do ano, porque ela sofre com notícia, ela sofre com todo o relatório que é dado trimestralmente, aonde cada coisa que acontece lá influencia no preço dela. Mas a gente também tem aqui a renda fixa, que é muito mais previsível. A gente tem uma atualização normalmente de taxa Selic de 3 em 3 meses. Muitas das vezes se mantém a taxa, uma vez ou outra é aumentado um percentual que normalmente é 0,50, 0,25, no máximo 1 ponto. Então não é muita coisa, você está muito mais ciente do que você vai ganhar em determinado investimento. Então é muito mais previsível. Você vê aqui que desde o ano de 2011 até 2025, ela se manteve aqui numa média de 12, 10, né? Teve ano que ficou ali entre os 6, 7,5, né? Esse daqui é um ano atípico, foi o ano da pandemia, mas logo depois da pandemia subiu bastante, ficou ali entre 13, 10, 12, ou seja, muito mais previsível o que o investidor vai ganhar investindo em renda fixa. Então as ações, ela tem muito mais riscos, porém ela tem um potencial de crescimento muito maior do que a renda fixa. Eu vou te mostrar aqui os últimos 5 anos, né, das ações da Petrobras e olha o quanto que ela cresceu, da onde ela saiu para onde ela foi. Isso nós estamos falando de uma valorização da cota. Só que dentro desses 5 anos ela também pagou dividendos. Ou seja, quando você investe na empresa, você começa a ter uma pequena parcela daquela empresa também. Então todo o lucro que aquela empresa gera, você ganha uma porcentagem em cima desse lucro, o qual a empresa disponibiliza para os seus acionistas. Então, além de uma valorização de cota aqui, que foi extremamente grande, nós também tivemos pagamentos de dividendos. Eu vou te mostrar aqui. Olha quanto que a empresa pagou de dividendo. Só no ano de 2021, 22, 23 e 24.
em 2021 5,65, em 2022 16,66, ou seja, nós estamos falando em cada ação foi pago 16,66. Então o investidor que investiu há 5 anos atrás, ele teve uma crescente com a valorização das ações e também ganhando dividendos recorrentes todos os anos. Você pode ver aqui que o investidor de Petro 4 há 5 anos atrás teria investido R$1.000 e hoje estaria com 4.127 somente com a valorização da cota, e alguém que investiu em renda fixa CDI teria investido R$1.000 e teria hoje 1.532, ou seja, tirando o valor do IPCA aqui que foi 1.333, teria um lucro ali apenas de R$200 praticamente. Já com Petro 4, a gente descontando a inflação, mesmo assim nós teríamos o potencial de lucro absurdo. Então nem sempre um investimento que é muito arriscado é um investimento ruim. Na verdade, ele tem um potencial de valorização muito maior do que um investimento de baixo risco. Mas cada investimento serve para determinado perfil. Talvez se o seu perfil seja um perfil mais moderado, mais conservador, você invista uma maior parte do seu patrimônio numa renda fixa, em algo muito mais previsível, e uma pequena parcela numa ação, ou no fundo imobiliário, ou no ETF, que são investimentos que você tem um potencial de crescimento e de valorização muito grande. Ah, Daniel, mas quais são os tipos de riscos e como controlá-los? Bom, o primeiro risco que nós temos aqui é o risco a mercado, ou seja, os preços sobem e descem. Nós temos aqui o índice do Ibovespa desde de 1999 até 2024, e você pode ver que ele cresceu, desceu, ele subiu e desceu várias vezes, mas no longo prazo você pode ver, por mais que ele tenha ficado neutro durante um período de tempo bem longo, no longo prazo tende a subir. Então, se você quer ser um investidor de ações, você tem que ser um investidor que pensa a longo prazo. Você tem que saber passar por essas crises aqui sem ser abalado. Perceba que o Ibovespa estava em 72 pontos e ele caiu para 36. Foram mais praticamente 50% de perda. Você teria domínio próprio, você teria uma mentalidade para suportar até 50% de perda do seu patrimônio? Se você não tem esse perfil ainda, então as ações talvez não seja para você nesse momento. Você pode começar a colocar o seu dinheiro numa renda fixa, começar a entender um pouco melhor como funciona esse mercado, para você ir crescendo a cada passo e fazendo investimentos mais arriscados que vão te dar um potencial de crescimento muito grande. O segundo tipo de risco é o risco de liquidez, ou seja, a dificuldade de vender um ativo. Liquidez nada mais é do que a capacidade de converter um ativo em dinheiro. Existem rendimentos como CDB de liquidez diária com resgate imediato, que você tem a possibilidade de converter aquele seu investimento em dinheiro no mesmo momento. No mesmo momento ele já está na sua conta. Ou seja, é uma alta liquidez. Você pode resgatar seu dinheiro no momento que você quiser e ele já vai estar na sua conta. E as maiores ações da Bolsa de Valores, que são negociadas constantemente, têm uma liquidez alta. Você consegue entrar e sair do mercado a todo tempo. Porém, existem ações e fundos imobiliários que têm baixa liquidez, que dependendo, o seu dinheiro pode ficar travado um grande período de tempo. Então esse é o segundo risco que você tem dentro dos investimentos. O terceiro risco é o risco da inflação. Ou seja, se você investe o seu dinheiro num investimento que não te rende mais do que a inflação, você está praticamente perdendo dinheiro ao longo do tempo. É a mesma coisa se você deixar o dinheiro parado ou deixar na poupança, aonde a poupança, na maioria das vezes, rende menos do que a inflação, você vai estar deixando o seu dinheiro perder valor com o tempo. Eu mostrei aqui na tela uma comparação do IPCA, que é o índice de inflação, com o CDI e com o Ibovespa. Você vê que o IPCA está acima do Ibovespa, ou seja, as pessoas que investiram somente no Ibovespa
ou seja, não é nas melhores ações que estão lá dentro, porque as melhores ações valorizaram e pagaram dividendos. Então, quem escolheu as melhores ações teve uma valorização acima da inflação, ainda mais com dividendos. Mas quem investiu somente no índice do Ibovespa, em 5 anos, perdeu para a inflação. Mas aquela pessoa que investiu no CDI, né, num CDB de liquidez diária ou no Tesouro Direto, que replica, né, 100% do CDI, que é a taxa de juros básica do nosso país, rendeu 20% acima da inflação. Ou seja, teve o seu dinheiro valorizado 20% acima da inflação. O poder de compra daquela pessoa está sendo valorizado. Então, o terceiro risco é você ter investimentos que valorizem menos do que a inflação. Tá, Daniel, você já falou os riscos, mas e como que eu posso minimizar esses riscos? Vamos lá. A primeira coisa que você faz para minimizar os riscos é tendo uma carteira diversificada. Você já ouviu aquela história de não colocar todos os ovos numa cesta só? É exatamente isso. Vamos supor que nós temos Joãozinho e Maria. Joãozinho e Maria ganharam na loteria. Ganharam R$1 milhão. Joãozinho guardou todo o valor que ele ganhou dentro da sua residência. Agora a Mariazinha dividiu 1 milhão em 4 partes. E 250 mil ela guardou em casa, 250 mil ela guardou no escritório, 250 mil ela guardou na fazenda e 250 mil ela deixou com um amigo para guardar para ela. E aí um certo dia veio um ladrão, invadiu a casa de João e levou todo o dinheiro que ele tinha. E aí no mesmo dia um outro ladrão invadiu a casa de Maria e levou o dinheiro que ela tinha em casa. Qual dos dois ficaram mais prejudicados? Se você respondeu João, você respondeu corretamente. Porque Maria não deixou todo o seu dinheiro no mesmo lugar. Ela diversificou. Ela deixou uma parcela em cada lugar. Agora Joãozinho está frustrado, não quer mais saber de trabalhar, não quer mais saber de investir, não quer mais saber de nada. Por quê? Porque ele deixou todo o seu dinheiro em um só lugar. Agora Maria está triste porque perdeu 250 mil. Mas ela sabe que ainda tem 750. E daqui a algum tempo ela vai voltar a chegar em 1 milhão. Então diversificar é exatamente isso. É você dividir o seu dinheiro em determinados ativos. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs, dólar, né, investimento estrangeiro. Você tem que ter um leque de produtos para que quando um produto estiver ruim, o outro vai te ajudar a equilibrar a balança. Um exemplo real aqui para você entender são as ações da Magazine Luiza. Vamos supor que uma pessoa estava lá em 2018 cogitando Magazine Luiza, acho que vai crescer, acho que vai bombar, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Aí a pessoa foi lá e colocou R$100 mil. Aí ela começou a ver tudo crescer e falou, caramba, estourei a boa, acabou, eu tô milionário, tô rico, tal. E aí ela chegou lá em cima, ela continuou, não, agora não tem como cair, vai continuar, eu vou crescer, aí começou a cair, ela já ficou aflita, o coração já começou a bater forte, não, mas vai subir, começou a orar, começou a pedir a Deus que iluminasse a ação, que fizesse a ação crescer, mas não teve jeito, a ação caiu e hoje está valendo R$7. Ou seja, ela comprou quando tinha ali quando valia mais ou menos 27 e viu seu patrimônio subir, ficou feliz por um tempo, mas depois viu cair diretamente para o fundo do poço. Por quê? Porque ela investiu todo o seu dinheiro em somente um ativo. Mas a pessoa que diversificou, ela teve o seu patrimônio multiplicado em 9 vezes, multiplicado em 4 vezes, multiplicado em 4 vezes. Ou seja, se ela perdeu dinheiro com o Magazine Luiza, ela ganhou dinheiro com outras ações, até mais do que ela perdeu. Então, no longo prazo, a diversificação ela faz com que você tenha segurança nos seus investimentos. A segunda coisa são os aportes. Se você faz aportes todo mês, você minimiza os riscos. Por quê?
porque você vai fazendo preço médio. Por mais que a ação desça, você vai comprar ela ali, ela desceu mais um pouco, você vai estar comprando também, ela desceu mais um pouco, você vai estar comprando. E aí quando ela subir, todos esses aportes que você fez, né, e quando subir também você vai fazer, te fizeram ter um preço médio baixo. Então, consequentemente, você vai lucrar muito mais porque você estava todo mês comprando. Isso é quando você acredita em determinado ativo. E aí você não larga a mão dele. Você acredita naquele ativo e você fica com ele até, né, 10 anos, 15 anos, enfim, até você, né, prosperar bastante com aquele determinado ativo. Então, investindo todo mês, você minimiza as crises. Você viu, né, o gráfico do Ibovespa que eu te mostrei e tiveram várias crises durante esses anos. Mas o investidor que esteve investindo todos os meses um pouquinho, ele passou por essas crises e está até hoje, né, ganhando dinheiro e vendo seu patrimônio aumentar. E a terceira coisa é o conhecimento. Quando você investe conhecimento, como ver esse vídeo, como buscar informação para que você possa cada vez mais ter conhecimento e fazer boas escolhas, você consequentemente está minimizando os riscos com seu dinheiro, com seu patrimônio. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e vamos juntos à tão sonhada liberdade financeira.